Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson, coloquei meu contato ali, Jefferson Varela. Esse é meu e-mail que, se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema que vai ser tratado aqui, direito tributário, vocês podem mandar para o meu e-mail, que com certeza farei algumas respostas, tanto para vocês como o pessoal que vai assistir em vídeo depois, também pode mandar para o Tia Concurso, que eles mandam para mim, alguma questão que vocês entenderem que não foi bem esclarecida aqui, eu posso passar para vocês. A minha formação é em Direito, tenho especialização em Direito, tenho mestrado em Direito, tenho um livro publicado em Direito, e trabalho de concurso público já há bastante tempo, certo? Inclusive já vim aqui no Tia Concurso, acho que é a segunda vez ou terceira vez que eu venho. Eu sou natural aqui de Bagé, estou há muito tempo fora, eu moro na Serra Gaúcha, e fui convidado para trabalhar essa disciplina com vocês, o Direito Tributário e o Direito Civil no outro curso. Então aqui nós vamos enfrentar o Direito Tributário, que realmente para quem vai fazer concurso para órgão de fiscalização, não tem como não entender Direito Tributário. Pelo que me comentaram os colegas, vocês já estudaram Direito Constitucional, correto? É isso? Já vimos Direito Constitucional. Bom, se já vimos Direito Constitucional, é mais simples, né? Se vocês notarem, tem um material, um resumo que foi feito de Direito Tributário, que tem, eu mesmo que está projetado aqui, vocês têm basicamente uma ideia do que é o direito tributário, mas a gente precisa fazer algumas anotações, entender o direito tributário, para quando a gente for seguir passando essa matéria, a gente entende como é que vai funcionar a situação, porque nem sei se todos são afetos ao direito, principalmente direito tributário, e na universidade, quando a gente faz direito, ninguém gosta do direito tributário, geralmente o professor de direito tributário é até o mais chato, né? Então ninguém gosta do professor de direito tributário, o direito tributário é uma matéria xarope e tal. Mas então vamos começar devagarzinho. Vamos começar devagarzinho. Aqui, ó. Tributo. Ó, nós vamos tratar de direito. A minha letra é maravilhosa. Tributário. O direito tributário, gente, já fez parte do direito das finanças. Depois, o direito tributário, o que aconteceu com ele? Depois ele veio ter vida própria. Então, hoje nós temos um direito tributário, nós temos um Código Tributário Nacional, certo? E lá no Código Tributário Nacional nós temos o que eles chamam de tributo. Para que serve esse tributo? Simplesmente para manter a estrutura de uma sociedade. Uma sociedade, para existir, tem que fazer o quê? Arrecadar, que é onde vocês vão trabalhar. Arrecadar. Arrecada como? Com o tributo. Da onde vem o dinheiro que mantém uma sociedade? Do tributo. Isso aí é tranquilo. Da onde vem o dinheiro que mantém uma sociedade? Do tributo. Não tem outra origem. A origem é essa, tributo. Bom, se é do tributo, quando eu estiver estudando direito tributário, eu preciso saber quais os tributos. Qual é a origem? A origem está ali no material de vocês. A origem do direito tributário é do tempo dos reis ainda, né? Diz a fábula que o rei disse, não temos mais dinheiro, o que nós vamos fazer? Ele diz, pega dinheiro do povo. Daí o rei disse, não, mas o povo fede. Como é que eu vou pegar dinheiro do povo? Daí o cara falou para ele, rei, dinheiro não tem cheiro. Não, então pega o dinheiro do povo. E daí fomos criando os modelos, né, viemos copiando o modelo, até que chegou um modelo da década de 60, que surgiu o Código Tributário Nacional, e o que mais me espanta é que o Código Tributário Nacional, que é da década de 60, do regime da ditadura, funciona bem tranquilo na democracia. Inclusive é impressionante. Os governos mudaram, todos os governos são socialistas, são comunistas e seguem o mesmo modelo de tributo. Segue o mesmo modelo de tributo. Então, da onde os governantes tiram dinheiro para administrar uma sociedade? Tributo. A única forma de arrecadação é tributo. Quem é que eles vão tributar? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quem é que eles tributam?
pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essas pessoas são tributadas. A partir daqui, o governo com o apoio da sociedade. Sim ou não? Porque qual é o conceito de tributo, gente? É simples. O artigo 3º que vocês vão ler depois, ó, do CTN diz que tributo é prestação pecuniária compulsória instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ah, então tá. Prestação que eu pago, pecúnia, dinheiro, ou que eu posso transformar em dinheiro, prestação pecuniária instituída em lei, ótimo. Todo tributo só pode ser instituído por lei. Certo? Algumas exceções, sim, mas regra, o tributo é instituído, é criado por lei. Então ele diz, prestação pecuniária compulsória instituída em lei, compulsoriedade, obrigatoriedade. Vocês são convidados a pagar o imposto de renda ou o IPTU do município? Vocês são convidados ou vocês são obrigados a? O prefeito municipal liga para vocês. Bom dia. Como é que é o nome do amigo? Bom dia, Vinícius. A prefeitura queria saber se tu está interessado em pagar o IPTU. É assim que funciona? Não. É compulsório mesmo. Né? Então, prestação pecuniária compulsória instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa, o município cobrando pela administração fazendária, que é o que vocês vão fiscalizar por aí, plenamente vinculada. Bom, então eu já sei que eu não escolhi pagar tributo, mas vou pagar. Pouco importa a minha escolha. Então eu já sei que uma sociedade precisa de tributo que vão cobrar das pessoas físicas e jurídicas. Não há outra forma. Essa é a forma de arrecadação. Já definiu o que diz o artigo 3º das finanças, do conceito de tributo. E a partir daí eu tenho que começar a entender como é que eu vou trabalhar com o direito tributário. Sob pena dele se tornar uma coisa chata, e vocês, já que escolheram esse concurso, vocês vão sonhar diuturnamente com o direito tributário. Certo? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar com o direito tributário do Estado. Bom, já mais ou menos entendi. Pode ser utilizado esse lado aqui. Já entendi mais ou menos o que é um tributo. O cara já me disse. Agora eu pergunto assim, quem é está tudo no material de vocês, a gente só vai dar uma exercitada. Quem é competente para criar, e eu peço que vocês anotem, quem é competente para criar tributo? Simples. O ente público. Só ele institui tributo. O ente público. Ele cria e ele observa se há ou não o quê? O pagamento. Então eu crio o tributo, ente competente. Quem são os entes? Quem é o ente público? Vocês estudando lá direito constitucional, eu falei ali que tem pessoa jurídica e pessoa física, né? Quem são as pessoas jurídicas do ente público? É simples. É a União, é o Estado, Distrito Federal e essas pessoas criam o tributo. São só essas pessoas que criam o tributo. Então o tributo é criado por lei, pelo um ente público. Certo? A competente, quem é competente? A competência dele vai. A União cria os seus tributos, o Estado cria os seus tributos, o município cria os seus tributos e o Distrito Federal cria os seus tributos. Então, quem é que cria o tributo? O ente público. Inclusive, eles discutem, e a questão de concurso público direto. Capacidade tributária, capacidade é uma coisa e competência é outra. O ente público não delega competência. Ele não pode delegar ninguém para... Ei, cria um tributo aí, não. Só quem cria tributo são essas pessoas. Agora, eles podem delegar a possibilidade da cobrança. Certo? Criar, só eles criam. Mas eles podem delegar a cobrança do tributo. Agora, criar, só quem pode criar o IPTU, né? Só quem pode trabalhar, majorar o IPTU do município de Bagé, é o município de Bagé. Se é de lei, preciso da Câmara de Vereadores.
Então o prefeito não aumenta o tributo. O prefeito não aumenta o IPTU. Se ele precisa de lei para majorar, ele não aumenta. Quem aumenta é o... Bom, gente, então eu já vi lá um conceitinho de tributo. Já sei quem é que pode pagar tributo, pessoa física ou jurídica. Já sei que serve isso simplesmente para manter essa estrutura, certo? Já sei também que quem é que vai criar. Bom, mas espera um pouquinho. Quais os tributos? Eu estava pagando com esse apagador e azul. Ontem ele estava caindo várias vezes. Não tem nenhum sentido. O apagador está caindo. Ainda mais azul, né, gente? O que tem caído agora é o quê? É o vermelho. E isso mesmo. Gente, diante disso, eu já descobri mais ou menos que nós vamos tratar simplesmente com tributo. Ótimo. O tributo, ele se classifica da seguinte forma. Ó, fica à vontade. Imposto, taxa, é com CH, com X a taxa? Com os dois, isso. Taxa. O professor Harrison é o professor, sim ou não? O professor Harrison, na realidade, ele me inveja. Quando eu estou escrevendo, ele fica desesperado. Porque ele já entendeu que eu faço. O que eu faço com as palavras? Eu domestico as palavras. Isso é domesticado. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Isso tudo aqui no CTN. Anotem aí. Isso tudo no CTN. E agora, gente, me interessa muito a Constituição Federal. Ó, então já sei. O que o tributo é? Prestação pecuniária compulsória. Está lá no artigo 3º, o conceitinho do CTN. E está nesse material de vocês. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. A Constituição Federal de 88 trouxe mais 2. Vou escrever em azul aqui, ó, em homenagem ao co-irmão gremista. Ó, ele trouxe mais 2. A contribuição social. Já percebeu, eu não gosto muito do direito tributário. Eu detestava tanto que eu fiz uma pós em direito tributário para entender esse troço. Quando eu tive aula foi torturante. E o empréstimo, olha o nome, empréstimo compulsório. Opa, entendi. Jefferson, não entendi, entendeu? Sim. Nós temos 5 tributos, sendo que 3 estão estruturados no CTN, que é da década de 60, né? E 2 vieram com a Constituição Federal. Bom, então se eu somando, quantos tributos eu tenho? 5, isso mesmo. 5. Ó, posso falar 5, eu me lembro do Grenal? 5. 5. Tranquilo? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição e empréstimo compulsório. Sendo que esses 2 vieram da Constituição. Esses 3 já existiam. Então ele foi criado esses 5, e a partir daí, senhores, a gente começa a trabalhar com vários tributos. Bom, entendi que são 5. Os livros vão dizer teoria tripartite, pentapartite. Interessa qual é o livro. Qual é o livro bom? É aquele que vocês vão ler, né? Se não vai ler, não adianta. Não é? Eu dou aula na universidade, qual é o livro que eu indico? O Diário de uma Paixão. Se vai ler, é bom. Qualquer livro, qual é o livro que é bom? O que tu vai ler. Qualquer livro para concurso, mas o professor Eduardo Sabag é o melhor para concurso público. Ó, imposto, taxa, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Tive aula com ele, inclusive, com o Hugo de Brito Machado, o Hugo pai e o Hugo filho, o Huguinho, os 2 são bons também. Ó, eu tenho imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição... Aqui estão 5. E essas são as formas instituídas para fazer o quê? Para arrecadar. Para pegar o dinheiro do povo. Ó, para pegar o dinheiro do povo. Isso. Jefferson, tá... Não. A Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Humanos, já diz lá que a pessoa é obrigada a contribuir para a sociedade. As Declarações dos Direitos do Homem, das pessoas. Lá na declaração, os caras já dizem, dá uma mão aí. Lá na Declaração dos Direitos do Homem diz, vamos contribuir. Nós contribuímos pagando tributo. Sim ou não? Sim, é só assim que funciona. Bom, já sei quais são os 5.
Já sei quem pode criar, são somente... quem pode criar esses tributos são sempre pessoas jurídicas de direito público. Quem é? Não. Isso mesmo, muito obrigado. Quando a gente não tem explicação, a gente diz coisa, troça e negócio. Mas aqui eu já sei. Pessoa jurídica. A União cria imposto, a União cria taxa, a União ou o município pode criar contribuição de melhoria, contribuição social e empréstimo de combustão. Então vamos lá. Devagar como quem dança comigo. Qual é a característica do imposto? Mamão com açúcar. A característica do imposto, a primeira é ser genérico. E aqui está a questão da primeira questão da prova, questão número 7. Porque 6 são de português. E já sei que vocês vão passar assim ou não. Eu, português, pego isso. Principalmente que eu tenho que escrever. O que ele quer dizer que é genérico? O artigo, se eu não me engano, 147 da Constituição Federal de 88, gente, diz que não se vincula a nada. Então eu não sei aonde vai o imposto e nem tenho que saber. Então quando a gente ouve por aí, essas estradas estão terríveis, eu já pago o IPVA para arrumar as estradas. Eu não quero mais pagar pedágio. Eu já pago o IPVA. Quem diz isso desconhece a generalidade do imposto. O imposto tu não sabe para onde ele vai e tu não tem que saber para onde ele vai, que é o 147. Regra ele tu não sabe. Então, Jefferson, o que eu faço? Simplesmente pago. Eu pago e não sei para onde ele foi. Eu pago e não sei. E mais, não tenho que saber. A Constituição diz, não te mete. A Constituição diz isso para mim, no 147. Não te mete. Não tem medo porque... Então eu pago e onde é que ele vai? Não sei. Onde é que vai o imposto de renda? Não sei. Onde é que vai o ICMS? Não sei. Onde é que vai o IPTU? Não sei. Não sei e nem tenho que saber. Por quê? Porque a Constituição diz que ele é genérico. Opa! Diferente da taxa, que vocês me induziram ao erro aqui, que eu sempre escrevo certo, a taxa, sim. Eu sei o serviço que vai ser prestado. A taxa, eu sei o serviço que vai ser o quê? Prestado. Aí eu pago a taxa do lixo, a taxa da água, a taxa da luz. Aí eu pago lá a taxa ou tarifa lá no pedágio. Então eu sei, eu vinculo o que eu estou pagando a uma prestação de serviço. Ou eu vinculo a prestação de serviço que está disponível ou colocado à disposição. A pergunta que eu faço para vocês é, eu preciso ligar água na minha casa, sim ou não? Não. Ligar, não. Ela tem que estar ali na frente, sim ou não? Se eu quiser ligar, ligo. Ligo ou não ligo? Não, ainda mais agora com frio, para que eu vou criar água? Não vou. Bom, se eu não ligo, não usei, certo? Agora, se eu usar a água, eu pago a taxa de consumo de água. Luz, eu preciso ligar, sim ou não? Não. Eu posso, inclusive, viver com um eremita. Sim ou não? Não ligo nada. Certo? Mas, a diferença de um de outro. Sei aonde vai o meu dinheiro, não sei, o governo disse, abre aspas, não te mete, fecha aspas, ponto. Então ele disse, sei, onde é que vai o dinheiro do imposto? Não interessa qual imposto, gente, eu não sei. E o 147 diz, tu não sabe mesmo. Ele abre algumas exceções do 147, quando ele diz lá no seu artigo, talvez 165, diz assim, parcela do imposto arrecadado para a União vai para o município. Bom, então ali ele está dizendo o quê? Que eu sei aonde vai, para onde vai o imposto. Mas como é que ele vai ser utilizado, eu não sei. Se ele diz que parcela, parte dele, vai para o município, eu tenho certeza absoluta que vai para o município. Agora, o que vai ser feito? Eu não tenho a menor ideia. E agora, a contribuição de melhoria. Bom, tranquilo. Contribuição de melhoria é legal. Vamos lá, devagarzinho. Será que poderia existir contribuição de pioria? E se existisse a pioria para o meu imóvel? Jefferson, não está bem hoje? Não. Olha bem. Estamos na contribuição de melhoria? Sim ou não? Então tá. Contribuição de melhoria barbada. Tem que ter uma obra pública, que essa obra pública, eles dizem assim, os autores, plus valia no meu imóvel. Opa, então tá. Imagina a cena, tá aqui um bairro, um bairro abandonado, ninguém dá bola. Aí
o prefeito vai lá, ó, o município, coloca ruas, ó, calçamento, luz, hospital. O bairro que era ruim ficou fashion. E tudo na vida é fashion week, eu fecho os olhos. Isso. O meu terreninho que eu comprei por 6 mil em prestações, agora vale 150 mil. O que é isso? Por uma obra pública. Então, eu tenho que contribuir porque melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou meu imóvel? Eu tinha um terreninho que eu ganhei da minha sogra. Eu ganhei da minha sogra um terreninho lá, que sabe, cresceu o município, ó, o município se expandiu para lá, e meu imóvel que era 6 mil vale 150. Melhorou ou piorou? Melhorou para todas essas pessoas. Certo? A partir daí eu faço um outro pensamento para concurso público. Um outro pensamento. Quanto custou a obra? Porque eu tenho que saber quanto é que eu vou pagar. Sim ou não? Sim, porque eu tenho que contribuir. O nome é contribuição. É contribuição, mas contribuição se parte do princípio que é espontâneo, né? É que não tem espontaneidade. Véio. Não existe nada espontâneo quando se refere à arrecadação. Vocês vão ver. Vou informar vocês, nós somos o quê? Ferozes. Nós arrecadamos. Eu não tenho nada. 30% do nada é nosso. Mas eu não tenho nada. Quando tiver, já deve. Entendeu? Imaginemos que essa obra custou R$1 milhão. Certo? Todo mundo aqui teve um benefício, sim ou não? Não se discute. Todo mundo, porque o bairro aqui era ruim e agora é um bairro fashion. Sendo um bairro fashion, todo mundo ganhou. Bom, quanto é que custou a obra? 1 milhão. Só que se eu corrigir todos os imóveis, deu 6 milhões corrigindo. O que faz o município? Pega 6 milhões e divide para o povo? Ou pega 1 milhão e divide para o povo? Bom, a obra custou 1 milhão. Os imóveis, vendo as valorizações, foram a 6 milhões tudo. Não interessa. Ele só pode cobrar 1 milhão. Agora, digo mais. Ele tem que cobrar. Não cabe ao prefeito dizer eu não vou cobrar. O Tribunal de Contas do Estado vai te obrigar a cobrar. Não existe a possibilidade. O prefeito fez. Beleza, tranquilo. Então eu estava lá, eu tinha uma casa num bairro, um imóvel no bairro X, que não era muito bom. Ficou fashion, eu fui para lá e ganhei. Agora esses caras construíram um presídio do lado da minha casa. Melhor ou pior? Comprei uma casa por 100 mil, passei no concurso. Passei no concurso, em primeiro lugar, com uma colega aqui. Eu passei num agora em terceiro, fui nomeado, terceiro. Melhor ser terceiro que não ser nada, né, gente? Pior é nada, né? Pior é o quarto. O quinto. Os nossos só passaram 4 mesmo. Ó. Eu passei num concurso. O que a gente faz quando dobra concurso? A primeira coisa que a gente faz é comprar um carro, sim ou não? E passar na frente da casa daquela sogra que não gostava de ti, que disse que tu não ia chegar a lugar nenhum, sabe? Tu não vai chegar a lugar nenhum. Visse o filho do fulano, se tivesse namorado ele como ele queria. É assim, a gente ouve esse monte de coisa. Compra um carro, não interessa se tiver frio, tu passa de vidro aberto só pra velha te enxergar. Passa de vidro aberto pra dar uma olhadinha. E depois comprou uma casa. 120 mil reais. Juntou o dinheirinho, ou fez um financiamento. E vocês, servidores públicos, vão ter vários acessos, né, a financiamento. E vocês compraram um imóvel de 120 mil reais. Eis que sai ali do lado um presídio. Daí eu pergunto, você acha que valorizou ou diminuiu o valor? Por exemplo, se tu quisesse vender, tu fecha todas as janelas, sim ou não? O que tem aí do lado? Aí tem um pessoal num retiro. Sim ou não? O pessoal está retirado para fazer um pensamento sobre a vida e tal. Porque se tu disser para o rapaz, para a pessoa que quer comprar, que ali há um presídio, dificilmente eles vão admitir essa compra, né? Imagine vocês, os casais, os namorados, os noivos, os coaches. Ai, meu amor, vou comprar cheio linda casa. Quem é que do lado de um presídio? O que vocês diriam, meninas? Não. Como vocês aqui mandam, né? Não sairia. Tá, mas só um pouquinho. A obra deles não melhorou.
Piorou. Não tem um plus-valia. Tem um menos-valia. E aí? O governo poderia ter que me pagar, sim ou não? Coisa, troço e negócio. Quando eu não consigo explicar as coisas, é coisa, troço e negócio. Teria que me pagar, sim ou não? Sim, a obra dele piorou. A obra dele piorou, a minha situação. Jefferson, está dizendo que eu poderia ingressar com uma ação? Eu não. Qualquer um pode ingressar com uma ação. Quando vocês estudaram o Constitucional, lá no artigo 5º diz, nada sairá da apreciação do Poder Judiciário. Lesão ou ameaça de direito. É o que diz lá ou não? Se vocês tiveram um prejuízo, um plus, como é que é? Uma contribuição de pioria, né? Se piorou a coisa para vocês devem efetivamente fazer o quê? Levantar essa situação de juízo. Bom, esses três vieram no CTN, Código Tributário Nacional. Agora, a Constituição trouxe dois. E aqui que está a vibe, Jovem diz vibe. Aqui que está a vibe, Jovem diz vibe, né? Do concurso. Como é que eu sei que eu tenho que pagar imposto? Esses três aqui, ó. Gente, anotem tudo isso. Vai cair na prova a questão número 7. Eu já sei até a questão. Todos esses aqui eu tenho que nós chamamos de fato gerador, que é o que interessa. Eu detestava isso aí na faculdade, o tal do fato gerador, eu não entendia, o professor falava, eu ficava que nem cachorro, que é o da mudança perdida. Fato gerador. O que é o fato gerador do imposto? Qual? Do imposto de renda é auferir, olha que palavra bonita, auferir renda. O fato gerador é uma situação que surge em função de algo que foi praticado. Então, o IPTU surge a partir do quê? Da aquisição do imóvel. Tá aí tranquilo ou não? O fato gerador para pagar o IPTU é simplesmente a aquisição do imóvel. Vocês passaram no concurso, recém falamos sobre isso, e vocês compraram um carro, sim ou não? A partir daí, vocês vão ter um veículo, esse veículo vocês vão ter que pagar o que eles chamam de IPVA. Então tá, qual é o fato gerador do IPVA? Aquisição do carro. Certo? Aquisição do carro. Beleza. Qual é o fato gerador da taxa lá? Ó? Jefferson, é precisar de um serviço. Vocês vão passar no concurso, vocês vão precisar de certidões, sim ou não? Sim. Inclusive, se vocês tiverem algum rolinho aí, já resolvam, né? Que não, vão precisar de certidão negativa, né? Então, se enrolaram com, né, aquela coisa, ameaçou a sogra, aquela coisa, resolve esse problema. Então, se tu precisa, tu paga uma taxa para um serviço. O fato gerador é o serviço. O fato gerador é o serviço. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? A obra. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? A obra pública. Porque fez a obra, eu pago, fez a obra, gerou para mim benefício, eu pago. Notem que nos três há sempre o quê? Um fato gerador. Por que eu tenho que pagar o tributo? Por que eu tenho que pagar o tributo? Porque existe um fato que eu fiz, um fato que aconteceu. Então, um fato gerador. Tanto é verdade que se o Vinícius comprar um carro, Vinícius, comprou um carro e não transferir para o nome dele, ele não tem que pagar. Por quê? Não é dele? Não entendi. Ele comprou e pagou e não transferiu? Não. Então não é dele? Não é. Não é. Pode comprar e não transferir para o nome? Não. Também não. Mas como é que o pessoal faz? Por causa do coisa. Isso mesmo. Ótimo. Beleza. Já entendi que para esses três tem fato gerador. Imposto de renda. Vocês passaram num concurso, vão ganhar bem. E no Estado vão ganhar. Talvez dê uma parceladinha, mas aí é coisa pouca. Vocês vão ganhar bem, vão ter que pagar imposto de renda, sim ou não?
Ou vocês não vão querer? Não, isso já vem descontado. Se precisa de uma taxa de um serviço, tá, contribuição de melhoria paga. Agora, a contribuição social não tem fato gerador. A contribuição social, o empréstimo compulsório, não tem fato gerador. Não existe fato gerador para esses dois tributos trazidos pela Constituição. O objetivo da contribuição social é ser social mesmo. 2% da folha de pagamento vai para o SESI, para o SENAC. Não tem esses órgãos aí, o SENAI. O que é isso aí? Eles praticam um trabalho o quê? Social, sim ou não? Sim, sim, esses órgãos, o SENAC, o SESI, praticam um trabalho social. Não há fato gerador. O que se tem aqui é o quê? Uma relação de socialidade, social. Eles vão fazer algo social e precisam de dinheiro. Então, lá no SENAC, quer ver como é verdade? No SESC, uma vez eu dei uma aula e sempre recebo, os caras me mandam mensagem. Vá para Gramado, temos um quarto mais barato. Opa, está fazendo o quê? Social. Praia, mais barato. Curso, mais barato. Então eles estão fazendo algo que é social. O empréstimo compulsório, velho, é um negócio já mais complicado. Também não vai ter muito fato gerador. Parte do princípio que o governo precise de um dinheiro para alguma coisa, ele vê o valor que ele vai precisar. Olha bem, isso aí não saiu ainda. Não saiu o que eu digo? Foi feito na década de 80, antes da Constituição. Ele prevê um valor preciso de 1 bilhão, esse 1 bilhão para uma epidemia, ele pega esse 1 bilhão, lança na sociedade, a sociedade paga e depois ele devolve para a sociedade. É assim que funciona. Então é o seguinte, ele pega a grana, só que ele precisa de uma lei, essa lei vai dizer quanto, como vai arrecadar e como vai devolver e qual o prazo da devolução. Então isso aqui, gente, ó, para alguns autores, eles dizem que isso aqui não é nem tributo, isso aqui seria um contrato. Seria um contrato, porque eu vou fazer um contrato. Mas para ter contrato, vocês que vão fazer parte de concurso público, para existir um negócio jurídico, né, tem que ter a autonomia da vontade. Qualquer negócio jurídico, para existir, autonomia da vontade. Vocês querem fazer um contrato com o Tchê Concursos? Vocês fizeram porque quiseram, autonomia da vontade. Só que aqui, no empréstimo compulsório, não tem autonomia de vontade. Por que não tem? Porque eu não quero. Se o Temer ligar para vocês de manhã, bom dia, bom dia. Quem fala é o Jefferson. Aqui é o Temer. Tudo bem? Tudo ótimo, presidente. O que o senhor deseja? Eu acho que eu vou precisar de uma grana aí do empréstimo compulsório. Tu tá afim de me dar uma mão? Eu, claro, presidente. Então tá, vou seguir ligando para os outros amigos. Ah, o Jefferson vai. Não, é assim. Então, como não tem autonomia de vontade, não pode existir contrato. Contrato está previsto lá no artigo 104 do Código Civil. Negócio jurídico precisa agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e tem que ter autonomia de vontade. Como não tem autonomia da minha vontade aqui, não é contrato. Então eles dizem que efetivamente isso aqui é um tributo. Vão fazer uma lei, vão aprovar uma lei e eu vou ter que fazer o quê? Simplesmente cumprir. Mas eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero nenhum. Sim ou não? Eu não quero. É quando tu quer alguma coisa em casa e a esposa diz não. É a mesma coisa. Não quero. Isso. Se eu não quero, gente, ó, notem, todos são tributos, 3 têm um fato gerador e 2 não têm fato gerador. E um ainda eles dizem que poderia ser um contrato, mas não é o entendimento da maioria. Contrato por quê? Porque é empréstimo, né? É o ente público fazendo empréstimo com vocês. É como se vocês são um banco e o ente público, o Temer, liga para vocês numa bela tarde de domingo e pergunta se vocês querem fazer parte. Bom, gente, então vamos devagar. Já sei que tributo é da onde se tira valores para manter o Estado. Já sei que o tributo se dividiu classifiquei ele em 5 pessoas. 5 pessoas, ó. Já sei que o tributo eu cobro de pessoa física e jurídica, eu já sei que eles são 5 pessoas. Tem algo no edital de vocês que eu acho que a gente precisa dar uma pensadinha. Depois eu vou seguir esse tema aqui e no final vocês vão ver que entenderam.
Por quê? Porque é assim que a gente enfrenta o direito tributário. O direito tributário ele é mais difícil que os outros direitos, na minha modesta opinião. Mas aí, quando é direito tributário, ninguém quer saber. E dependendo se tu foi torturado na universidade, como foi o meu caso, aí tu não gosta mesmo. Bom, no materialzinho de vocês, vou apagar aqui. Posso apagar ali? Já viu, eu nem estou copiando mesmo. Quer? Pode ser. Aquele também é imposto extraordinário de guerra. Tem um imposto extraordinário de guerra. Pô, posso apagar ali ou alguém está copiando? Não, Jefferson, eu inclusive me acordei agora. Vou precisar dividir aqui. Vocês podem dividir na caderno de vocês. Mas tem que copiar? Mas então não venho mais. Mas tem que copiar? Na prova eu só vou ter que fazer X. Você sabe que com concurso público a gente sempre tem dúvida entre duas. Só quem estudou, porque quem não estudou, não tem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Que dúvida o cara vai ter? Nenhuma, né, cara? O cara não estudou, era... tava com dúvida entre a 1 e a D e a E. O cara não tinha dúvida nenhuma. Por quê? Porque não tinha, né, cara? Inclusive, na hora da prova, vão sair longe daqueles chatos, né, que não estudaram. E quando ele sai da prova e diz, a prova estava fácil, pena que eu não estudei. Mas se ele não estudou, como é que ele sabe que estava fácil? E daí, se a gente mora no interior, como a gente mora no interior, tem que sair e voltar com aquele chato, de repente, no ônibus, ou de carona. Por que tu colocou na 3? Coloquei D. Não era, rapaz, era C. Começa a ter torturado, daqui a pouco tu começa a te deprimir. E quer te atirar no Camacuã aqui. Não esqueçam. Escondam a prova. Sai da prova e esconde. E pergunta, o senhor vai entregar a prova para mim não entregar? Por quê? Porque ele vai te torturar. É isso que ele quer, entendeu? Então é sempre assim. Está apreensivo e tem dúvida quem estudou. Quem não estudou não tem a menor possibilidade de ter dúvida e nem apreensão, porque ele não está muito preocupado. E digo isso para vocês, e o próprio Tia Concurso, vocês sabem mais que eu, convivem aqui, o colega ali também é testemunho, só pode passar vocês, só quem está estudando, o resto não tem a menor possibilidade. Gente, seja qual for, eu vou trazer isso no direito tributário que eles pedem para vocês ali, as fontes do direito. Seja qual for o direito, ele tem duas fontes. Tem que ter sempre duas fontes. Fonte formal está no material de vocês. E fonte material. Jefferson, tu vai vir amanhã, por quê? Porque eu não vou vir. Depois que eu entendo isso, o concurseiro ele tem que ter um raciocínio lógico. Depois que ele tem um raciocínio lógico, mamão com açúcar. A fonte formal ainda divido ela em duas. Nós vamos devagar, como criança que viu. Vocês já estudaram o direito constitucional, sim ou não? Agora, quando a gente está estudando para a prova, tudo é sim, sim. Vai dizendo sim, porque o cérebro vai fazendo o quê? Vai assimilando, né? Estudou? Sim, nem que tu não tenha lido. Sim. Tu estudou no final de semana? Sim. Mesmo que não tenha lido nada, sim. O cérebro só vai admitindo sim, sim, sim. Então, para aqui. O que é fonte material? Olha, é um evento. É um evento. Por exemplo, compra e venda. Sim ou não? Estou tratando do direito tributário. Eu quero saber quando é que a fonte formal vai se encontrar com a material. Certo? Jefferson, Eu quero saber quando é que a fonte formal vai se encontrar com a material e aí tem o que eles chamam de fato gerador e está resolvido. Bom, um evento. Compra e venda de um imóvel. Outro evento. A morte. A morte de quem? Interessa? Mas é algo da vida morrer, sim ou não? Sim ou não? Até eu nascer. Isso tudo é fonte material. Bom, agora já sei. Comprei um imóvel. Nasceu, comprou um imóvel. Morreu, sim ou não? Se separou. Isso tudo é fonte material. Isso acontece com frequência, sim ou não? Oba! Iu! Isso aqui acontece com frequência, sim ou não? O que vocês acham? No caso, agora eu estou perguntando para vocês. Eu até falo sozinho, mas hoje, casualmente, eu estou falando com vocês. Pergunto para vocês, isso acontece, sim ou não? Sim ou não?
Sim ou não? Sim. Então já temos aqui. Só que isso perdido não tem sentido. Fonte formal, dizem os autores. Primária. Vocês já estudaram direito constitucional, sim ou não? Sim. O sim ficou meio... Sim. O restante, sim, não. Eu olho daqui do fundo, as cabeças estão assim. Ó. Constituição Federal, sim ou não? Sim, sim. Emenda constitucional, sim ou não? Sim, sim. Lei complementar, sim ou não? Sim. Lei ordinária, sim ou não? Sim. Decreto-lei, medida provisória, resoluções. A professora de Direito Constitucional fez uma pirâmide maravilhosa. Fez ou não fez? Fez. Fez sim. Fez. Essa é boa, né? Ó, estamos juntos daí? Depois disso aqui, tem a fonte. Se tem a primária, tem que ter a secundária. Aleluia, irmão. Deus salve o rei e a rainha. Ó, secundária. Ah, secundária é portaria. E não falei porcaria. Portaria, portaria circular. O que ele está dizendo aqui quando ele cria a fonte? Que o Brasil tem esse procedimento. O Brasil tem essas regras aqui. Certo? Então vamos lá. Se uma lei diz, ó, uma lei. Letra maravilhosa, né? Enquanto a menina do lado perguntou, o que está escrito lá? Ela não entendeu. Ó, se uma lei disse que aquele que adquirir um imóvel tem que pagar IPTU, quem adquire o imóvel paga o IPTU. Vamos numa vibe mais interessante. A Constituição Federal, no seu artigo 150, isso, ó, trata das imunidades. Sim ou não? Sim, imunidade. Imunidade de tributo para quem? Para o cara que tem um templo. Então, se tu tem o templo budista, tu é imune ao tributo. Bom, ainda que o evento possa existir, eu não vou pagar porque a fonte formal me garante. A fonte formal diz para mim, a fonte formal, aquela pessoa que adquirir um veículo tem que pagar o tributo. Se eu adquirir o tributo, eu pago o... Se eu adquirir o imóvel, eu pago o tributo. Ótimo. Aquela pessoa que morre e tem herança, se não tiver herança, é complicado. A pessoa que morre e tem herança tem que pagar os que eles chamam de ITCMD, Imposto de Transmissão Causas Mortes. Então, morreu, paga. Nasceu. Eu nasci e minha mãe morreu no parto. E o meu pai morreu de um acidente. Eu estou sozinho no mundo. Tem imóvel. Ele vai ter que pagar IPTU, sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que não? Ele nasceu e recebeu de herança carro, casa, empresa. Ele vai ter que pagar tributo, sim ou não? Sim. Então, notem. Quando eu junto a fonte material com a fonte formal, ó, quando eu estou unindo as duas, nasce ou não nasce a obrigação. Só que isso aqui não é só para o direito tributário. O direito constitucional é exatamente isso. O direito civil é exatamente isso. A qualquer outra regra é exatamente isso. Por quê? Porque essas são as fontes. Certo? Ah, eu vou entrar com habeas corpus. Por quê? Porque no artigo 5º diz que se tu tiver o teu direito ir e vir proibido de alguma forma, tu entra com habeas corpus. Então, qual é o evento material? Eu fui preso de forma injusta. Bom, se eu fui preso de forma injusta, eu tenho habeas corpus. Vocês passaram no concurso público, gente, eu estou falando de fonte material e fonte formal, que é para entender mesmo, tudo é assim. Ó, vocês passaram no concurso público para a polícia e tem o teste físico, certo? Aí vocês foram andar de bicicleta, fazer exercício, porque já passaram, agora tem que correr e tal, não sei quantos minutos, tantos metros. Um carro abarroou vocês. Abarroou por aí, porque aqui embaixo é uma peixada de alto. Sim ou não? A minha terra é peixada de alto. O cara bateu na tua bicicleta e tu fraturou o pé. A pergunta é, tu vai conseguir fazer o teste físico? Ou faz num pé só? O que não seria viável, não teria a menor possibilidade de passar. 12 minutos num pé só, seria dificuldade. Tu vai fazer o quê?
Entrar com mandado de segurança. Porque tu tem direito líquido de certo. Ah, tinha que ter 600 para fazer a prova física. Eu fiquei em 300, então eu vou fazer. Então eu vou entrar com mandado de segurança dizendo que eu tenho direito líquido certo. Está escrito aonde? Na Constituição, no artigo 5º, inciso 70 e poucos. Para dizer que me assegure. Eu vou fazer, quando é que eu vou fazer o teste físico? O dia que eu estiver legal. O dia que o médico disse, tá ok, aí eu posso fazer. Então notem, o que é isso? Um acidente. Uma fechada de auto. É o quê? Fonte material. Achamos a fonte formal. Está resolvida a relação. Quer ver como é verdade? Eu comprei do Vinícius o carro dele. Certo? Comprei o carro. E dei um cheque para ele. Um cheque boi, que é aquele. E dando o cheque para o Vinícius, o cheque voltou. Entendeu? Foi que nem amor, que nem amor. Ele vai e volta. O verdadeiro amor vai e volta. O amor o amor foi e voltou. O cheque voltou. E o Vinícius me liga. Aí o telefone só deixa desligar. Bom, qual foi o evento material? A compra e venda de um carro, que o Jefferson não pagou. Buscamos numa lei ordinária chamada Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, que diz que aquele que deve, no 186, aquele que por ação ou omissão, causa dano a outra, comete ato ilícito. Então, busca aqui. Então, notem, gente, é só juntar as duas. Esse aqui sempre vai acontecer e esse aqui está sempre esperando por nós. O modelo de direito brasileiro é esse. Por que ele vai perguntar? Porque diz no material de vocês. Fonte formal ou fonte material. Certo? A fonte formal primária é essa, a Constituição e toda a regra do artigo 59. Vocês estudaram o direito constitucional, sim ou não? Sim. O artigo 59 traz essa relação de... O artigo 59 da Constituição Federal traz essa regra que é a Constituição Federal, está no 59. Certo? Está no 59. Estamos juntos daí? Jefferson, gente, está aqui tranquilo para entender ou não? A Aline me perguntou, Jefferson, tu vai mandar umas questões de concurso? Gente, questão de concurso é o seguinte, se tu usar como exercício, tranquilo. Agora, se tu vai usar para te deprimir, não vale a pena. Como assim? Eu acertei todas e me sinto a bolacha mais recheada do pacote. O gás da Coca-Cola, acertei todas. Porque treino é treino e jogo é jogo. Tu faz um mate, e um mate recém-cevado silencia o galpão grande, tu faz um mate e vai fazer uma prova. Olhando lá um programa que tu gosta. Olhando um jogo de futebol, tu vai fazer o que tu gosta, certo? Lá na prova não. Na prova tem outro clima, tem outro ambiente. E lá talvez eu não consiga. Então, se vocês quiserem fazer para exercitar, é bem tranquilo. Mas repito, questão de concurso público é só para exercitar. Questão de concurso, vou repetir, é só para exercitar. Mais uma vez, só mais uma vez. É para exercitar. Só mais uma. Para exercitar. Porque eu não posso entrar nessa vibe de eu acertei tudo, eu errei tudo. Eu vou ficar deprimido. Outra ideia, outra coisa que eu poderia deixar para vocês é não tomem nada no dia da prova. Que vocês não tomem diuturnamente. Por exemplo, uma amiga minha falou que eu posso tomar tal remédio para ficar mais tranquilo. Daqui a pouco tu cai e baba na prova. Não tome, se vocês não tomam, não tome. Já você tem muita fé. Tudo bem, tranquilo, na boa. Leva os teus amuletos, mas, por exemplo, tem coisas que não dá para levar. Um despachinho, por exemplo, de Umbanda, teria dificuldade de adentrar na sala, sim ou não? Não tomem nada. E outra coisa que eu digo, e recebo, gente, essa semana, até domingo, eu dei aula para um concurso público, que foi a prova, eles fizeram a prova. E os caras, os alunos me mandam, professor, eu voltei. Marcou a questão, velho, vai embora. Porque quem estudou tem dificuldade em duas. Quem não estudou não tem dificuldade nenhuma, porque ele já é a dificuldade, né? Então vocês pegam, marcou, vaza, velho. Lá no final, quando a prova terminou, tu vai voltar, não. Te manda aí. E pula. Dúvida? Pula. Mas se pular 3, levanta a mão, entrega a prova e vaza, né, velho? Não dá pra pular muito, não dá pra ficar, não.
Não dá para pular muito, certo? Esse é um recado. Se vocês não tomam nada, não tomem. Como assim? Vou tomar um remedinho para ficar mais calmo. Eu tô nervoso. Gente, ó. Padinha para tributo. Ó, o tributo você sabe que eu ando por aí só digo que sou de Bagé. Tem pessoas que acham que eu ainda moro em Bagé, de tanto que eu falo de Bagé. Mas a única coisa que fica ruim para mim é quando eu falo que a gente em Bagé vai vai pescar, os caras, é mentira, não tem nem água lá. Lá os peixes ficam passeando na seta, porque não tem água, eles vão passear. Então, o prefeito que me ajude aí, né? Gente, o que eu quero saber quando o tributo ele é fiscal? Ou quando ele, por exemplo, é para fiscal? Ou ele é extra? Depende do tema. Fiscal. Mamão com açúcar. Isso aqui eles gostam na prova. Gente, já entendi. Eu entendi quando eu cheguei mais cedo. Todos entenderam? Sim ou não? Ainda que não é, sim. Qual é o objetivo do tributo? Arrecadação. Qual é o objetivo do tributo? Arrecadação. Vamos lá, qual é o objetivo do tributo? Vou escrever em vermelho. Em vermelho. Por quê? Por causa do soberano. Ó. Arrecadar. Sim ou não? Esse é o objetivo. Então tá. O objetivo da ideia central do tributo é arrecadar. Vamos pegar dinheiro para manter a estrutura. Mas ele pode ser para fiscal ou extra fiscal. Quer dizer, aqui ele tem que fazer algo mais. Aqui ele tem que fazer algo mais. Ele tem que ser melhor. Ele tem que ser melhor. O tributo aqui tem que ser melhor. Bom, então tá. Então, se o município diz que aquela propriedade, a propriedade que atende a função social, aquele que atende a função social vai ter um desconto. É que embaixo é desconto. Vai ter um desconto. Vai ter um desconto. Se tu tem um carro que polui pouco, também tu vai ter um desconto. Isso. O que ele quer com isso, gente? Que além de ser um tributo, que ele faça o quê? Que ele consiga ajudar a melhorar a sociedade. Para fiscal, além de atender a questão da arrecadação, ele também faz o quê? Ele procura entender que o tributo está fazendo alguma coisa melhor. Então, se a tua propriedade atende a função social, se o teu carro não polui, tu vai ter alguns descontos. Porque além de ser tributo fiscal, ele vai ser para o extrafiscal. Ele tem outro objetivo, qual seja, além de arrecadar, fazer algo que torne melhor para a pessoa, para a sociedade. Então ele diz assim, não é só arrecadar. Vamos dizer, o autor disse, o Leandro Paulsen, que tem um livro, é bom o livro do professor. O Leandro Paulsen diz, isso aqui é o seguinte, é ser um tributo melhor. É ser um tributo melhor. Isso é ser um tributo melhor. Além de arrecadar o tributo, o que ele faz além da arrecadação? Ele tem uma função, que nesse caso pode ser a função social. Então notem que o tributo sempre será fiscal ou extrafiscal ou parafiscal. O tributo é sempre fiscal ou para ou extrafiscal. Fiscal quando ele simplesmente arrecada, simplesmente arrecadou. E quando para fiscal ou extrafiscal, quando ele atende uma função social, por exemplo. Então, se tu resolveu adquirir um veículo que não polui o meio ambiente, o teu IPVA vai ser menor. Certo? Se tu tem lá a tua propriedade rural, certo? Se tem a tua propriedade rural e ela atende lá a tua propriedade rural uma função social, o teu ITR, que é o Imposto Federal, poderá ser o quê? Menor. Então, notem, o que ele está dizendo? Olha, se tu faz alguma coisa boa, o Estado te ajuda. O Estado, que eu digo Estado, né, o município. Se tu não faz algo que é bom, o tributo será sempre o quê? Só arrecadatório. O tributo ele tem a função fiscal ou extrafiscal. Bom, se vocês notarem,
notarem, já entendemos várias coisas do tributo, certo? Já entendemos várias coisas do tributo. O tributo, passamos aqui. O tributo é forma de arrecadação, é como a sociedade vive, com arrecadação. Dividimos esse tributo em 5, sendo três previstos no Código Tributário Nacional e 2 na Constituição Federal de 88, certo? Dividimos eles em 5. Sabemos que 3 deles têm fato gerador. Quais que tem fato gerador? O imposto, taxa e a contribuição de melhoria. Sabemos que 3 têm fato gerador, 2 não têm fato gerador nenhum, né? Que é o empréstimo compulsório e a contribuição social. O que se busca neles é outras coisas, não é o fato gerador. Bom, vimos também, dividimos a fonte formal e a fonte material. Fonte material é sempre tudo aquilo que eu faço que interessa para o direito, e o nosso caso, direito tributário. Tudo que eu fizer interessa ao direito, certo? Casar interessa ao direito? Sim. Sim, regime de bens, herança. Então, tudo que eu faço interessa. Bom, dividir ele. Já sei que o tributo é fiscal ou parafiscal. Já sei mais ou menos qual é a história dele. Porque ele diz assim no materialzinho de vocês aí. Agora a gente vai para o materialzinho, que até agora não olhamos, né? A gente só anotou. Sim ou não? E anotem, gente. O cérebro só aprende lendo, ouvindo, falando, escrevendo. Ou então quando bota a mão na apostila, fica... sim ou não? Pode ou não pode? Né? Mas tem vontade. E na realidade, esse material de vocês, você não pode desistir dele, chegar em casa e largar, né? Por quê? Porque enquanto vocês não estão estudando, alguém está. Sim ou não? Cheguei em casa hoje e não vou estudar. Alguém está estudando. É aquela questão que a gente queria. Então, Lisa, o Estado como instituição indispensável tem essa sociedade. Depende de recursos para a sua manutenção e para a realização de seus. Qual é o objetivo de uma sociedade? Simples. Vocês viram, os objetivos de uma sociedade, vocês viram no artigo 1º, 4º e 5º da Constituição Federal. Perdão, 4º, 3º e 4º. Lá temos fundamentos, objetivos e princípios. Então, lá que estão. A sociedade justa, humana, solidária, sim ou não? Sim. Que preserve a dignidade da pessoa humana. É isso. Esse tem que ser o objetivo. Não pode ser outro. Aí diz, isso depende da ideologia que inspira as instituições políticas, tampouco o seu estágio de desenvolvimento. A tributação é inerente ao Estado, buscar recursos privados para a manutenção. É uma história constante. Sim, o dinheiro sempre é retirado por tributo. Não tem outra situação que não o tributo. Não existe outra forma de administração de um Estado senão o tributo. Aí ele diz mais. Não raramente, aí ele faz um aspecto histórico, né? O materialzinho de vocês. Não raramente a cobrança de tributos envolveu violência, constrangimentos. Mas nós não somos constrangidos a pagar, sim ou não? Ou vocês querem pagar? Nós somos o quê? Constrangidos a pagar. Sim. Está falando da década do século XII? Pouco importa. No século XX e poucos, e aí não mudou nada. Se eu não pagar. Jefferson, não é constrangimento? Claro que não. Quer ver? Eu não pago IPTU, o que faz o prefeito? Me liga e diz, Jefferson, fica tranquilo. Assim que der, tu vem aqui e paga. Não. Ele vai entrar com uma execução fiscal. Ó que barbada. Então, vou escrever em vermelho. Glória do Desporto Nacional. IPTU, não paguei. O que vai fazer o município? Município de Bagé. Simples. Vai entrar com uma execução fiscal. Talvez ele use a Lei 6.030 de 80. Certo? Como assim, Jefferson? Isso, o município entra contra o Jefferson, uma execução. O Jefferson não paga, eles tiram o imóvel do Jefferson. Sim. Vendem e o que sobrar eles devolvem para o Jefferson. Não entendi. Como assim? Não entendi. Mas então... O século XII, sou constrangido. Onde é que eu vou morar? Vai ser outro problema. Sim ou não? Porque depois tu vai ser um sem teto, mas depois a gente resolve. É a mesma mão que te tira, vai dar um jeito de te arrumar.
Opa, não entendi. Bom, então parece, do século XII para cá, pouco mudou. Ah, Jefferson, mas aí não tem sentido, por que é assim? Porque, o que eu expliquei mais cedo ali, quando eu não tenho explicação, eu digo que é o quê? Por causa do isso mesmo depois. Ó, aí no materialzinho diz assim, ó, atualmente a tributação em Estado democrático sociais é instrumento de sociedade para a consecução de seus próprios objetivos. Pagar tributo não é pagar uma submissão ao Estado. É maravilhosa a leitura. Tampouco um mal necessário. Isto sim, dever fundamental de toda pessoa que integra uma sociedade e que, por isso, tem responsabilidade pela sua organização. Isso aqui está escrito aonde? Nas declarações dos direitos do homem, que hoje nem caberia, porque seria machismo. Declaração que vocês quiserem botar o nome. Do homem, das pessoas. Lá já diz, tu vai ajudar a sociedade. Como? Pagando tributo. O que o Estado faz, todo mundo concordou, vamos pagar o tributo. O que mudou é a forma. É o Estado que vai decidir quanto vai ter levar. Sim ou não? Sim. E quanto ele leva? Pouco. Sim ou não? Sim, me ajude aí. Sim ou não? Não me deixe só. Como disse a Júnior. Ó, tá aqui. Fiscalidade e extrafiscalidade. O que a gente vai falar? Na Constituição Federal, os tributos figuram como meios para obtenção de recursos para os entes públicos. Quais os entes públicos que a gente viu aqui? União, Estado, Distrito Federal e... Vamos de novo, quais são os entes políticos aqui? União, Estado, Distrito Federal e município. Então, ó, o sistema funciona assim, ó. Os municípios, ó. Quem é que arrecada? Município, Estado, União. É isso que ele está fazendo, para manter esses entes aqui. Ó, os tributos são efetivamente a principal receita financeira, classificando como derivada, que é advinda do patrimônio privado. Sim. É ou não é? O patrimônio é dos outros. Até porque, por incrível que pareça, a Constituição diz que os entes públicos nem tributam uns outros. É interessante, porque eu ajudo, mas o município não. O município não cobra, por exemplo, o IPTU do Estado. Mas por que o Estado não pode dar uma mãozinha? Não. Bom, notem que ficamos quem? Somente as pessoas que trabalham, patrimônio privado. Compulsória é aquela coisa que pouco importa o querer, né? Uma vez que decorre de lei, independe da vontade das pessoas de contribuir para o custeio da atividade estatal. Bom, em geral, portanto, possuem caráter fiscal, devendo pautar essencialmente pelos princípios da segurança, da igualdade, da capacidade contributiva. E ele dá um exemplo do imposto de renda. Gente, a capacidade contributiva é quanto eu posso pagar, quanto eu posso ajudar a minha sociedade. Enquanto eu posso ajudar, é com quanto eu ganho. Ó, quanto eu posso? Se eu ganho 10 mil reais, eu pago X. Se eu ganho 5 mil reais, eu pago menos X. Se eu ganho 3 mil reais, 3 mil, eu pago menos X. Tranquilo, Deiro? Ó, é assim que funciona. Qual é a minha capacidade de contribuir? Essa é a minha capacidade contributiva. Jefferson, deixa eu pensar uma coisa aqui. Imaginemos que eu ganho 10, mas eu declaro 5. Não entendi. Não, é assim, ó. Eu ganho 10, mas eu declaro 5. Não entendi. Vamos de novo. Eu ganho 10... tu está falando do The Box? Isso. O caixa 2. O caixa 2. Pode? O caixa 2 é ótimo. E você já anotem aí para ler a 837 de 90, que trata de crimes contra a ordem tributária. Ótimo para concurso. E a lei, já você não quer ler toda a lei, então lê o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 11. Isso mesmo. Tem ali, vai lá no site do Planalto, já baixa.
837,9. Né? Aqui está dizendo qual é a conduta. Né? Tanto é verdade que essa regra criou outras situações. Quais as situações que ela criou? Para pagar. O que eles querem aqui? Obrigar a pessoa a pagar. Aqui é maravilhoso. Né? E quando eu fiz uma pós-graduação, o meu TCC, vamos dizer assim, foi dessa regra aqui. O que eles querem com isso? Que tu seja punido ou simplesmente isso é uma forma de te pressionar para arrecadar? O objetivo dessa lei é só um. Te pressionar para fazer uma arrecadação. Bom, então tá, ó. Eu não posso. Por que, gente? Porque eu quero ajudar a sociedade, sim ou não? Se eu ganho 10... Ah, Jefferson, mas eu ganho 10, eu pago um monte de coisa e não tenho nada. Por isso que eu estou fazendo caixa 2. Não. Tu tem que ser probo, sim ou não? Tem que ser honesto. Então você tem que fazer o quê? Não. Isso não pode acontecer. Isso não acontece. Inclusive vocês, né? Nas secretarias das fazendas aí é que vão buscar isso aqui, né? Opa, então tá, ó. Então já sei. Ó, decorre de lei, independe de vontade das pessoas e contribui para o custeio da atividade estatal. Em geral, portanto, isso aqui é ótimo. Em geral, portanto, possuem caráter fiscal, devendo pautar-se essencialmente pelos princípios da segurança e igualdade. Um exemplo fortíssimo é o imposto de renda. Quando o indivíduo é obrigado a simplesmente entregar parte do seu rendimento para a fazenda pública. Analisando o imposto de renda, fica difícil enxergar outra intenção senão essa. Qual é esse dinheiro? Qual é o objetivo maior? Isso. Aí ele diz, nós criamos tributos, sempre oneram as situações e operações, sobre as quais incide e acabam influenciando as escolhas dos agentes econômicos, gerando efeitos extrafiscais. Dizem que se trata de tributo com finalidade extrafiscal, quando os efeitos são apenas uma decorrência secundária da tributação, mas o deliberadamente pretendido pelo legislador é que se utiliza o tributo como instrumento para dissuadir, fazer mudar a ideia ou estimular determinadas condutas. Então, se eu chego e digo assim, a pessoa que pune, que está poluindo o meio ambiente, ela vai fazer o quê? Vai pagar mais caro o tributo X. Certo? A pessoa que preserva o meio ambiente, ela paga mais barato. Então ele mostra para aquelas pessoas que estão poluindo que é melhor não poluir. Então o que ele quer aqui talvez, é o que eu já tinha falado, ele quer uma mudança de conduta. Ele quer que mude a conduta da pessoa. Ele diz mais, há dispositivos constitucionais que autorizam de modo inequívoco a utilização extrafiscal. Daí ele fala, a contribuição de intervenção no domínio econômico, nas exceções de anterioridade, o exercício no legimal mínimo nos impostos capazes de regulador, como o IPI, e até já paramos aqui. Paramos ali. O ponto 2 é interessante. Vamos lá. Eu disse para vocês que o tributo só pode ser criado por... Bom, se ele pode ser criado por lei, o tributo só pode ser criado por... Me ajudem aí, só pode ser criado por... por lei. Beleza? Bom, então tá. Então se eu quiser majorar criar um tributo, eu tenho que usar uma... Bom, então eu tenho o princípio da legalidade. Tributo só é criado por lei. Princípio da legalidade. Tem mais um princípiozinho, anote aí. Anterioridade. O tributo da anterioridade, só pode ser cobrado no exercício seguinte. Isso mesmo, seguinte. Certo? Princípio da anterioridade, a gente vai tratar desse princípio. Aí ele diz assim para mim, o IPI e tal. Bom, quando ele fala de princípio da legalidade, ele está dizendo assim, Jefferson, tu quer aumentar o IPTU? Então tu vota aí se aumenta no ano de 2018, só vai poder cobrar em 2019, certo? Tô aqui nesse material aqui, 2019. Perfeito. Se ele diz que eu só vou cobrar em 2019, se eu só vou cobrar em 2019, tranquilo. Mas ele poderia votar quando esse aumento? Quando? Dia 31 de dezembro. Vamos ver, não entendi. Ele vai cobrar 31 de dezembro, ele vai fazer 31 e no outro dia eu já estou devendo? Sim. Mas isso é maldade. É.
Então, para esse evento, ó, que eles criaram a figura que eles chamam da noventena. O que é isso? Um tributo criado, eu quase caí aqui, né? Um tributo criado só poderia ser cobrado 90 dias após a sua instituição. Então, ó, janeiro, fevereiro e março. Ou ele respeita o princípio da anterioridade da lei que vai cobrar no outro exercício. Se ele quiser praticar esse ato aqui, ele tem que fazer o quê? Respeitar no mínimo 90 dias. Por que diz isso os autores? Para os caras não ficarem lá, ó. Senão pega a gente de surpresa. E tem mais ainda que ele diz, ó. Só que tem situações, eu estou estudando para a prova. Estou lendo material. O Jefferson falou que o tributo só pode ser criado por... O Jefferson disse que o tributo só pode ser criado por lei. Ótimo. Então, só um pouquinho. Majorar tributo e criar tributo só por lei. Quais os poderes que nós temos aí? Poderes, executivo, legislativo, me ajudem. Executivo e... Quem é que cria a lei? O legislativo. Demora a criação de uma lei, sim ou não? Sim. Isso, ó. Sim. Demora? Sim. Bom, será que alguns tributos eu tenho como esperar? Como, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Será que nós deveríamos mandar para o Congresso, para a Câmara de Vereadores, para onde for, para eles debaterem isso, sim ou não? Por exemplo, o Brasil está com dificuldade na exportação. Então, o Brasil tem que reduzir esse imposto. O Brasil está com dificuldade de venda, então ele vai ter que reduzir imposto, aumentar imposto. Isso, se eu for depender de uma lei, vai demorar o quê? Muito tempo. Bom, então ele está dizendo que, mesmo que o tributo seja criado por lei, ó, alguma regra terá a sua exceção. Qual é a exceção? Posso dar duas e depois das outras. IPI, IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Essa regra não trabalha com o princípio da legalidade. Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo dele criar uma regra para debater isso. Porque ele tem que aumentar hoje o IOF. Ele quer, o governo do país, ele quer liberar essa frota de veículos que produziu. IOF, exportação. Só que ele faz o quê? Gente, essas são ferramentas que um governo tem para se administrar. Então ele não vai utilizar o quê? Ele não vai utilizar o quê? O princípio da legalidade, nem o da anterioridade, e muito menos o da noventena. Porque ele precisa fazer isso hoje. Ou ele faz isso hoje, ou ele não consegue fazer. Então, imagina, o Estado do Rio Grande do Sul, Sartori, precisa de negociar. Se ele mandar para a Assembleia Legislativa um projeto desse, talvez quando ele tenha voltado num próximo mandato, não tenha votado ainda. Bom, gente, se existe isso, é certo que um governo não poderia ficar na mão. Então, ele, de alguma forma, esses princípios ele vai ignorar. Porque a ideia dele é melhorar. Um governo não governa para piorar, ele governa para melhorar. Então, se ele diminuir o imposto de importação ou o imposto de exportação, isso vai melhorar, vai gerar mais empregos, vai gerar uma economia mais estável, ele utiliza. E não fica esperando tudo isso. Então, o que ele está dizendo, não é só o imposto, ele não é só fiscal, ele pode ter algo parafiscal, extrafiscal. É esses exemplos que eles trazem aqui para vocês. E mais ele diz assim, na previsão de que os impostos sobre a propriedade territorial urbana e rural sejam utilizados de modo a induzir o cumprimento da função social da propriedade, já tinha passado para vocês, certo? O artigo, gente, 182 e o 184 da Constituição Federal, 88, trata da questão da extrafiscalidade. Quando ele diz assim, por exemplo, pense comigo,
Um plano diretor definiu que um terreno num determinado bairro, certo? Tem que ser construído, certo? Tem que ter construção. E aquele terreno está baldio. Então ele diz assim, chama o proprietário e diz, tu tens que construir. Ele diz, mas eu não quero construir. Ele vai dizer, pouco importa, tu tens que construir. Se tu não construir, o que vai acontecer contigo? Está nesses artigos. Primeira situação, imposto progressivo. O que é isso? O imposto vai aumentando, aumentando, aumentando. Então tu tem uns terreno baldio e uma mansão do lado do teu terreno baldio, ele vai pagar 2, e tu vai pagar 2, depois 4, 6, 8, 10. Ele vai aumentando. Para te dar a função social para ele. Qual é a função social? É que foi definida num plano diretor. Então ele vai aumentando. Olha, se mesmo assim não der, ele te desapropria. Então quer dizer, ele está dizendo, olha, quando ele fala da parafiscalidade ou extrafiscalidade, não é só arrecadar. É fazer com que as pessoas mudem suas condutas. Quando eu estou pensando na prova para o concurso público, ele está falando de extrafiscalidade, eu penso, com a extrafiscalidade ele quer que eu mude a minha conduta. Seja a conduta que tem que ser mudada, seja do administrador, seja do particular. Quando eu estou falando em extrafiscalidade, ele disse que ele quer o quê? Que eu mude a minha conduta. Então, volta a questão para a prova, gente. Sempre eu estou pensando. O imposto. Talvez seja isso que eles queiram na prova, né? O imposto. Qual é a ideia central dele? Fiscal. Arrecadar para administrar. Ele pode fazer outra coisa? Sim, pode diminuir. E ele diz assim no materialzinho de vocês, ó, o STF manifestou no sentido, se bem que o STF depende do dia. E o vento, né? Se o vento é minuano, vem do norte, é uma coisa, vem do sul. É maravilhoso, né? O STF manifestou no sentido de validade de incentivos fiscais ó, para empresas que contratam empregados com mais de 40 anos. Bem como desconto de PVA a condutores que não tenham cometido infrações de trânsito. Ah, não tem. O que é isso? Se vocês... O que o governo do estado quer? Que vocês mudem a conduta no trânsito. Que nós, motoristas, não sejamos mais uma vida louca no trânsito, para ser pessoas o quê? Comportadas. Ah, tu é comportado? Tu vai ter o desconto do quê? Do bom motorista. A pergunta é, eu deixei de pagar? Não, eu pago. O tributo segue sendo o quê? Fiscal. Por que eu vou pagar menos? Pela questão da extrafiscalidade. Porque eu mudei a minha conduta. Então, quando eu mudo a minha conduta, pode haver um benefício. Que é o que ele está dizendo, ó. O STF, no estudo, quem, ó, bem como desconto de PVA, condutores que não tenham, ó, cometido infrações de trânsito. E mais, quando ele diz assim, ó, incentivo fiscal para empresa que contrata pessoa portadora de deficiência, que pessoas com mais de 50 anos, com mais de 60, o que ele está pensando? Na relação social. Tu paga o tributo, mas tu faz algo social. Porque o objetivo é um só, né, gente? Ter uma sociedade, vocês estudaram para a prova. Inclusive, é o que mais cai na prova, é o artigo 1º, 3º e 4º, né? O que ele quer? Essa sociedade justa, solidária, humanitária, dignidade da pessoa humana, isso vai se encontrar. Então, o tributo, ele deixa de ser mal e passa a ser quase bom. Não é? Eu vou cobrar, vou arrecadar, mas também vou fazer o quê? Uma questão social. Vou melhorar a sociedade por atitudes. E realmente, gente, funciona. Né? O desconto do bom motorista é melhor que a multa do mau motorista. Sim ou não? Então a gente paga. A gente paga e eu acho que também o que manda aí, chefe. Que horas são? 3 minutos. Toma mais um pontinho. Não, que a chefe está aí, né, gente? A chefe está aí. Ó, a arrecadação tributária durante muito tempo foi objeto da ciência das finanças, que eu já expliquei para vocês mais cedo, do amplo do ramo do direito administrativo. Posteriormente, as questões relacionadas a receita e despesas do Estado passaram a ser objeto autônomo no ramo do direito financeiro. E depois, ela se separou. Hoje, o direito tributário tem vida própria. Tanto é que, antigamente, nas universidades, era direito tributário e direito financeiro. E aí, sempre tem uma parte histórica, né? Gente, esse materialzinho, se vocês olharem no rodapé deles, eles têm as fontes de onde foi tirado. Né? De onde foi tirado. Esse trabalho a gente fez aí, procurando o material.
Apenas no último século se passou a ter um tratamento sistemático específico a questões atinentes à tributação, identificando-se princípio e instituto próprio que originou o direito tributário, com objeto ainda mais restrito, focado na imposição de arrecadação de tributos. No Brasil, foi com a emenda constitucional de 65 que, pela primeira vez, se estruturado um sistema tributário. Logo em seguida, surgindo o Código Tributário em 66, cujo projeto foi apresentado ainda no exercício da competência atribuída não pela Constituição de 46. Nós temos um tributo que trabalharam ele em 40, olha bem, hein? Trabalharam ele em 40, ele veio de 40, ele veio para 60 e funciona na democracia tranquilamente. O que eu quero dizer para vocês, como falta 1 minuto e meio? Não poderia funcionar assim. Nós mudamos o regime, mas a forma de... O regime militar não gostava do povo, obrigava ele a pagar. O regime socialista ama o povo, mas obriga ele a pagar. Entendi. Tem coisa que não está fechando aí, né? Gente, como terminou ali, amanhã seguimos a partir desse ponto, mas todo o material que vocês anotaram aí antes da gente começar a passar esse PowerPoint, e amanhã voltará, vocês devem, gente, é assim que vocês devem fazer. Quando vocês começar a pesquisar o material ali que foi passado, realmente vocês vão entender que isso é o caminho. E o direito tributário é bom. E vocês, é certo, gente, que o concurso de vocês é nessa questão do tributo, é certo que eles vão perguntar isso na prova para vocês. Isso aqui é certo. Se tem uma coisa que é certa, que eles vão pedir o direito constitucional e o direito tributário para vocês. Por quê? Porque essa é a função que vocês escolheram para fazer. Né? Ser fiscais, né? Trabalhar com a fiscalização. Encerramos e voltamos amanhã. Muito obrigado, boa noite, um abraço.